Bem, bom dia. Quero agradecer também à PPT e à Janssen por essa oportunidade de estar aqui novamente falando um pouquinho sobre hipertensão pulmonar. Hoje com algumas novidades, tá, com relação ao nosso estado, em termos de tratamento, em termos aí de encaminhamentos. Mas antes disso, aqui são meus conflitos de interesse. Antes disso, eu vou passar por... Vamos revisar um pouquinho o diagnóstico e algumas linhas de tratamento da hipertensão arterial pulmonar. Então, nós vamos nos basear na diretriz europeia de 2022. Então, todo o material que vai ser apresentado é com base nessa diretriz. E aí, depois, eu vou trazer algumas novidades aí, como eu falei, do estado do Paraná, com relação ao tratamento, com relação aí a incorporação do Selexipag no PCDT, como que está a nossa situação atualmente. Então, revisando a definição hemodinâmica de hipertensão pulmonar, a gente tem hipertensão pulmonar sempre que no cateterismo a pressão média está acima de 20 milímetros de mercúrio. Se ela for pré-capilar, além da pressão média acima de 20, a pressão de oclusão da artéria pulmonar deverá ser menor ou igual a 15, a resistência vascular pulmonar acima de 2. Se tivermos uma hipertensão pulmonar pós-capilar isolada, o que vai mudar é a pressão de oclusão da artéria pulmonar acima de 15, a resistência vascular pulmonar menor ou igual a 2. E se tivermos a combinada, temos um misto, né, de todas essas informações retiradas do cateterismo cardíaco direito. Uma pressão média acima de 20, de oclusão acima de 15 e uma resistência vascular pulmonar acima de 2. A hipertensão pulmonar durante o exercício, ela pode ser também determinada pelo cateterismo cardíaco direito. Isso voltou a ser incorporado nessas diretrizes europeias aí de 2022. E o nosso foco será aqui, né? Conversarmos um pouquinho sobre hipertensão pulmonar pré-capilar. Revisando a classificação, então, que é o foco da aula, perdão. Grupo 1, hipertensão arterial pulmonar, que é a hipertensão pré-capilar no cateterismo. Então, ela pode ser idiopática, com pacientes respondedores e não respondedores no teste de vasorreatividade, que vai direcionar se vai utilizar bloqueador de canal de cálcio ou não. Hereditária, associada a drogas e toxinas, associada a doença de tecido conjuntivo, HIV, hipertensão portal, cardiopatia congênita, esquistossomose, embora não seja nossa realidade, esquistossomose aqui no sul, mas entra aqui. A hipertensão arterial pulmonar, tanto a doença veno-oclusiva pulmonar quanto a hemangiomatose capilar pulmonar entram aqui também, e a hipertensão pulmonar persistente do neonato. Então, revisando só o grupo 1, dentro da classificação da hipertensão pulmonar. E quando nós olhamos para os demais grupos, que não são o foco da aula, mas revisando aqui, vejam que a hipertensão, o grupo 1 é raro, o grupo 2, que é a hipertensão pulmonar associada à doença cardíaca esquerda, é muito comum, e a hipertensão pulmonar associada à pneumopatia também é comum. Os demais começam a ser raros. A hipertensão pulmonar tromboembólica crônica é mais rara e a com mecanismos multifatoriais ou ainda não definidos também é rara. Então, sempre o que vai prevalecer é aqui, grupo 2 e grupo 3 dentro da classificação clínica. O que nós fazemos nesses grupos? Tratamos a doença de base. Hoje já existem estudos em andamento, alguns até já praticamente finalizados, que colocam talvez um tratamento vasodilatador específico para alguns pacientes do grupo 3. Então, da hipertensão pulmonar associada à pneumopatia, principalmente a doença intersticial pulmonar. Mas não é o nosso objetivo hoje, só saber que possivelmente teremos aí uma mudança nessa questão de tratamento. Aqui é a terapia farmacológica específica.
com os nossos vasodilatadores específicos e os bloqueadores de canal de cálcio naqueles indivíduos que têm um teste de vasorreatividade positiva. O grupo 4, nós temos ou a tromboendarterectomia, ou angioplastia pulmonar por balão, ou tratamento farmacológico em pacientes selecionados. Aqui, né, só revisando, os sintomas da hipertensão arterial pulmonar são inespecíficos. Então, como a Jane colocou ali, né, vírus sincicial respiratório, influenza e Covid, muito semelhante. Aqui também, nossos sintomas são semelhantes a muitas doenças, tanto cardíacas quanto as pneumopatias, então, e outras doenças também. Então, nós temos que ficar atentos a alguns sinais e sintomas mais específicos. A dispneia, de longe, a fadiga é o que a primeira queixa desses pacientes, tá? E sinais, revisando também, lembrando que nós podemos ter sinais de hipertensão pulmonar, então, cianose central, periférica ou mista, segunda bulha cardíaca, terceira bulha de VD, sopro sistólico tricúspide, sopro diastólico pulmonar. São coisas específicas, sinais específicos de hipertensão pulmonar quando você vai examinar o paciente que deve acender a luz. Existem sinais que apontam a causa base da hipertensão pulmonar. Então, baqueteamento digital, podendo ser tanto uma doença pulmonar crônica quanto cardíaca, tipo Eisenmenger, alterações de ausculta, a questão de trombose venosa profunda, teleangiectasias, alguns outros sinais de doença reumatológica. Então, não são sinais diretos de hipertensão pulmonar, mas outros que, durante o exame físico, podem nos direcionar para alguma causa associada. E, lógico, naqueles pacientes mais graves, os sinais de insuficiência de ventrículo direito, tanto retrógrada quanto de propulsão. Então, aí são pacientes graves, pacientes que já têm um corpo pulmonale e que já estão numa fase mais avançada da doença e que é importante que a gente identifique também. Não é o ideal. A gente nunca quer examinar um paciente nessas condições, mas, infelizmente, isso é muito comum em nosso meio quando eles chegam para uma avaliação inicial. E aqui falamos, né, da questão hemodinâmica, que é o padrão ouro para o diagnóstico, mas lembrando que a ecocardiografia transtorácica é o principal exame de triagem e acompanhamento dos pacientes. Ela não só fornece a pressão sistólica da artéria pulmonar como uma ideia do que possa estar acontecendo, se tem ou não tem, se eu vou ter que investigar ou não uma hipertensão pulmonar, mas vejam quantas outras informações o ecocardiograma pode nos trazer, tanto de função de ventrículo direito, quanto de medidas de pressões, como tamanho de câmaras, como presença de uma cardiopatia congênita, e são várias as informações. Então, lembrar disso. Continua sendo um exame de triagem, não é de definição diagnóstica, mas de triagem. É o primeiro passo num paciente sintomático para você imaginar o que pode estar acontecendo. E vejam só, né, hoje, como eu falei, existem muitas informações retiradas do ecocardiograma e uma importantíssima é a medida da velocidade de regurgitação tricúspide, né? Não são todos os médicos, os ecocardiografistas que nos fornecem essa informação, mas é o ideal. Então, a gente sabe que se essa velocidade está abaixo, menor ou igual a 2,8, a probabilidade de você ter hipertensão pulmonar por aquele ecocardiograma é muito baixa. E acima de 3,4 é certeza. Então, quanta coisa, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas quanta informação o ecocardiograma pode nos trazer, direta ou indiretamente, com relação à hipertensão pulmonar. Aqui são outros sinais, já que a gente está falando em diagnóstico, né, também, ecocardiográficos adicionais que a gente deve buscar no exame, tá? Tanto com relação aos ventrículos, ao TAPSE, a relação TAPSE, pressão sistólica da artéria pulmonar, hoje entra inclusive em critério de risco, de estratificação de risco. A própria artéria pulmonar pode ser medida, ter-se uma ideia do diâmetro dessa artéria pulmonar,
veia cava inferior, área do átrio direito, isso é bem importante também, área e volume de átrio direito, são informações, às vezes, indiretas da presença da hipertensão pulmonar. E aqui é o conhecido algoritmo diagnóstico, e que chama atenção para que casos de hipertensão arterial pulmonar, hipertensão pulmonar tromboembólica crônica sejam encaminhados para centros de referência. Mas antes disso, antes de chegarmos aqui, vejam a partir da parte clínica e exames básicos, né? História, exame físico, eletro, BNP, saturação de oxigênio, alguns outros exames que o paciente possa ter inicialmente, a gente sempre primeiro tem que afastar pneumopatia e cardiopatia. Grupo 2 e grupo 3, que são realmente os mais comuns. Não é. Descartei. Aí, nós vamos partir para identificação de causas diferentes de hipertensão pulmonar, que daí seria o grupo 1, grupo 4. A hipertensão arterial pulmonar e a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, utilizando-se, que a gente vai ver na sequência, de vários exames aí de screening diagnóstico. Então, sempre afastar inicialmente as causas mais comuns. Então, aqui, eu vou me deter aqui no grupo 1, para a gente revisar, com relação à apresentação clínica. Então, lembrar que a hipertensão arterial pulmonar, a idade é variável, mas os pacientes jovens do sexo feminino podem ser predominantemente afetados. E a grande maioria, sim, no ambulatório. Jovens, sexo feminino. Aqui a apresentação clínica vai depender de várias condições. A necessidade de oxigênio por hipoxemia no grupo 1 é incomum, principalmente numa fase mais inicial, não que na evolução isso não possa acontecer. Lógico que existem pacientes que já têm uma difusão baixa, ou aqueles pacientes com cardiopatia congênita, que vão ter shunt, e talvez aqui, em algumas situações, eles possam necessitar de oxigênio. Então, eu vou os demais, né? O grupo 2 terá suas características dentro da doença cardíaca, o grupo 3 da doença pulmonar, o grupo 4, né? Com história ou não de TEV, aí é bem variável. Na radiografia, o grupo 1 pode ser completamente normal, dependendo da fase da doença, mas já pode dar algumas alterações, como átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, tronco da artéria pulmonar aumentados, e a gente já pode perceber redução de vasos periféricos. O raio-x inicial, assim que às vezes a gente até esquece dele, ele já pode me dar alguma pista aqui do grupo 3. E mesmo do grupo 2, com cardiomegalia e tudo, sinais de congestão pulmonar e tudo mais. Testes de função pulmonar. A espirometria no grupo 1, qualquer situação, pode ser normal ou levemente alterada. Na grande maioria das vezes, ela é normal. O que pode, geralmente, a gente já encontra mais alterado é a difusão. À medida que a doença vai avançando, a difusão vai alterando de forma moderada e acentuada. Tá? Mas ela pode ser normal ou levemente alterada no início. Aqui chama atenção o grupo 3, né? A doença pulmonar de base. Difusão geralmente é muito alterada, abaixo de 45% do previsto. Então, são pistas que a gente vai fazendo dentro daquela investigação, é pneumopatia, cardiopatia, não é? Que vão nos direcionando aí para o grupo 1. Continuando aqui na gasometria. A gasometria no grupo 1, a PO2 pode ser normal ou reduzida, depende da fase da doença, e a PCO2 sempre vai ser mais reduzida, até por uma questão mais de taquipneia, de hiperventilação compensatória que esses pacientes têm. Diferente aqui do grupo 3, que a gente já vai ter gasometrias muito alteradas, né? Vai ter hipoxemia. O ecocardiograma nós já vimos, as principais alterações, né, que a gente pode ter aí no grupo 1 e o que ele pode nos direcionar. E ele vai ser bem importante aqui no grupo 2, que é onde a gente vai detectar a doença de câmaras esquerdas, valvopatias, e mesmo aqui, daí, com relação ao grupo 1, a presença da cardiopatia congênita.
Cintilografia, lógico que ela vai ser feita para afastar grupo 4. Ela vai estar alterada classicamente, né, no grupo 4. No grupo 1, ela vai ser normal ou ela vai ter algumas alterações típicas da hipertensão arterial pulmonar, mas não é defeito perfusional, não é defeito como a gente vê no TEP crônico. Tomo, a gente vai ter, a toma é importante no grupo 1, para você detectar sinais de hipertensão pulmonar, e naqueles pacientes com doença veno-oclusiva pulmonar e hemangiomatose capilar pulmonar, a tomografia vai ser alterada. Então, tem um padrão característico também. Nos demais, a importância dela será aqui, os sinais de pneumopatia, né? Alterações de parênquima mesmo. Teste cardiopulmonar de exercício não é nossa realidade aqui, nós não temos, tá? Existe um padrão específico para cada grupo, para cada doença, né? Mas, infelizmente, aqui nós não temos. Então, a gente não utiliza essa ferramenta, nem em termos de auxílio diagnóstico, nem de acompanhamento. E, lógico, que o cateterismo, a gente já viu que no grupo 1 será uma alteração, uma hipertensão pulmonar pré-capilar, no grupo 2 pós-capilar, no grupo 3 é pré-capilar também. Desculpa. Eu terei outras alterações, né? E no grupo 4, geralmente é pré-capilar. Bom, ecocardiograma, a gente já viu. Aqui são as recomendações dentro da estratégia diagnóstica do consenso, tá? Então, ela é recomendada uma investigação não invasiva diagnóstico de primeira linha em pacientes suspeitos de hipertensão pulmonar. Exames de imagem. Vejam que a cintilografia é recomendada em pacientes com uma hipertensão pulmonar inexplicada, sempre para avaliar hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, e a angio-TC também. Tá? Na verdade, uma complementa a outra, né? A parte de bioquímica, hematologia, imunologia, HIV, função tireoidiana, são recomendados em todos os pacientes com hipertensão arterial pulmonar para identificar aquelas condições associadas no grupo 1. Ultrassom é recomendado para triagem de hipertensão pulmonar naqueles pacientes que têm hipertensão portal. Isso é rotina também, principalmente se vão ser submetidos a transplante hepático. E a tomo torácica, não falando em angiotomo, deve ser considerada em todos os pacientes com hipertensão pulmonar, até para diagnóstico diferencial. Eu vou aqui só colocar alguns pontos com relação à esclerose sistêmica, que dentre as colagenoses é a que mais nós vemos como tendo a hipertensão arterial pulmonar, uma evolução bastante grave, bastante ruim. Então, vale a pena a gente estar atento para isso, né? Pacientes com esclerose sistêmica, elevação anual do risco de apresentar hipertensão arterial pulmonar é recomendado. Então, o ecocardiograma é um exame de rotina nesses pacientes, assim como a função pulmonar. Por quê? Pacientes que têm a doença há mais de 3 anos e que têm uma capacidade vital forçada acima de 40% do previsto, mas com uma difusão baixa, abaixo de 60%, os reumatologistas sempre fazem o algoritmo DETECT para identificar pacientes assintomáticos com hipertensão arterial pulmonar e com isso eles podem ser encaminhados precocemente, tratados precocemente, a evolução é melhor. E pacientes com esclerose sistêmica, que a dispneia continua inexplicada após uma avaliação não invasiva, o cateterismo cardíaco direito é indicado, mesmo que ele tenha, o ecocardiograma não é sugestivo, outro exame não é sugestivo, nem direta, nem diretamente, mas a gente costuma fazer sim. Quanto mais precoce a gente detecta a hipertensão arterial pulmonar nesses pacientes, melhor. Então, aqui é a mesma coisa, né? Só uma classe, não é mais 1, mas é 2A, 2B, com relação à avaliação desses pacientes, baseado na dispneia, né? Então, dosar BNP, teste de função pulmonar. Então, a mensagem é importante nesses pacientes ficar muito atento com relação à hipertensão arterial pulmonar.
Outras coisas, né? Aqui não é nossa realidade também o aconselhamento genético, o aconselhamento sobre risco de HAP em pacientes que tenham, né, parentes de primeiro grau com hipertensão arterial pulmonar. Não é a nossa realidade, a gente diagnostica essa questão da hereditária baseado em história mesmo. A filha tem, a mãe tem, algum outro parente teve, a gente não tem na rotina como fazer essa avaliação. Como eu já falei, pacientes encaminhados para transplante hepático, o ecocardiograma é recomendado como teste de triagem de hipertensão pulmonar, é importante. E os testes adicionais, então ecocardio, BNP, teste de função pulmonar, devem ser considerados em pacientes sintomáticos, com doenças do tecido conjuntivo, hipertensão portal HIV para triagem de hipertensão arterial pulmonar. Então, insiste-se nisso. Sempre ficar atento àqueles pacientes que têm um risco maior de desenvolver hipertensão arterial pulmonar ao longo da sua doença. Bom, aqui todos já viram muito, né, esse dispositivo, com as vias, né, de tratamento atuais da hipertensão arterial pulmonar, então a via da endotelina, a via do óxido nítrico e a via da prostaciclina, que é onde estaremos aqui falando do Selexipag. Novamente, isso aqui também é um slide clássico, semáforo, da estratificação de risco no diagnóstico. Utiliza-se 3 estratos, risco baixo, risco intermediário e risco alto. Mudou-se um pouquinho o risco de óbito em 1 ano nesses 3 estratos, né? À medida que o tempo vai passando, os dados vão sendo revisados. E aqui só chamando a atenção para algumas variáveis que entraram nesse último consenso. Então, a relação TAPSE, pressão sistólica da artéria pulmonar. Aqui também não é nossa realidade, a ressonância magnética cardíaca não é tão fácil assim conseguir, mas ela faz parte dessa estratificação inicial. E na hemodinâmica acrescentou-se o volume sistólico indexado. Tá? Então, só para a gente passar aqui pela estratificação de risco no momento do diagnóstico. Então, o paciente chegou, diagnosticou uma hipertensão arterial pulmonar grupo 1, independente se é idiopática, se é associada a alguma situação. Primeira coisa que você vai fazer antes de prescrever tratamento é fazer essa estratificação de risco. Hoje existem calculadoras, inclusive, né, para facilitar você lança os dados e ela já te dá a estratificação de risco. E no segmento do paciente, daí existe uma estratificação de risco simplificada, mas daí é com 4 estratos. Porque daí o risco intermediário, ele é dividido em baixo e alto. Então, a mortalidade do risco intermediário baixo se aproxima muito do risco baixo. E do intermediário alto se aproxima muito do risco alto. Então, a nossa conduta frente àquele paciente durante o tratamento, ela vai ter que mudar, dependendo em qual risco ele vai ser inserido. Né? Então, a gente atribui pontuação para essas variáveis. Vejam que são variáveis de classe funcional, que é clínica, o teste de caminhada, e BNP ou NT-proBNP. Aqui não entram variáveis hemodinâmicas. Elas entram no momento do diagnóstico. Agora, no segmento, não. É ideal, não é ideal, não se sabe, mas auxilia muito, porque a gente não vai ficar repetindo o cateterismo o tempo todo, repetindo alguns exames o tempo todo. Então, simplificou a nossa estratificação durante o tratamento. Então, vejam, o baixo risco, você pontua cada variável com 1 ponto, o intermediário baixo com 2, o alto com 3, o intermediário alto com 3, e o alto mesmo com 4 pontos. Você soma, divide pelo número de variáveis, né, analisadas, e você vai ter risco baixo, a mortalidade é menor que 3% em 1 ano. O intermediário baixo, entre 2 e 7. O alto já vai para 9 a 19. E o intermediário alto. E o alto acima de 20%. Então, comecei o tratamento, seja com monoterapia, a gente vai ver, né, daí o algoritmo de tratamento, ou dupla, ou mesmo tripla, a cada 3 a 6 meses eu vou
restratificar o risco daí com essa tabela aqui da Sociedade Europeia. Também existem, você pode fazer esse cálculo manual ou através de calculadoras. Então, vejam, o algoritmo de tratamento. Aqui destaca-se, hoje a gente dá muita importância para isso, né? O paciente é grupo 1, hipertensão arterial pulmonar. Tem comorbidade cardiopulmonar ou não? Se ele tem, tipo, ele é um DPOC também, mas ele é um HAP grupo 1, por algum motivo, mas ele tem seu DPOC. Ou ele tem também uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, ou mesmo fração de ejeção preservada. Ou seja, ele tem comorbidades, e cada vez mais a gente encontra esse tipo de paciente, porque os pacientes estão sendo diagnosticados cada vez mais tardiamente. Com tratamento, eles conseguem ter uma sobrevida melhor. Então, isso vai acontecer cada vez mais. Esses pacientes com comorbidades cardiopulmonares, geralmente, quando a gente vai começar o tratamento, o grupo 1, uma droga só. Não tem comorbidades cardiopulmonares, aí a gente vai estratificar risco. Se for um risco baixo ou intermediário, naquela classificação inicial, a gente vai começar com terapia dupla, de cara. Se é um risco alto, terapia tripla. Depois a gente vai... Nossa realidade aqui muda um pouquinho com relação a isso, porque esse aqui é o algoritmo do consenso europeu. E a gente vai reavaliar esse paciente aqui, como eu coloquei, com aquela outra tabela de 4 estratos. Manteve risco baixo, eu vou manter a terapia que eu iniciei. Ele está ou foi para risco intermediário baixo, eu vou ter que adicionar medicação, de alguma forma. E se ele mantém ou foi para um risco intermediário alto ou alto, o ideal seria análogos da prostacyclina intravenosos ou subcutâneos, que nós não temos no Brasil. Então, a nossa realidade, a gente verá que é um pouquinho outro, e esse paciente já vai ter que ser encaminhado para avaliação quanto a transplante pulmonar. Nossa realidade é aqui, na falta de análogos da prostacyclina IV ou subcutânea, que seria o epoprostenol e o treprostinil. Tá? Não tem no Brasil. O que nós podemos fazer? Podemos considerar a adição de Selexipac ou a manutenção dele, né, caso o paciente já faça uso. E aqui, como eu falei, pacientes com comorbidades cardiopulmonares, recomenda-se monoterapia inicial, ou com ERA, tipo bozentana ou ambrizentana, ou com sildenafil. E esse paciente vai sendo reavaliado em cada 3 a 6 meses e individualmente a gente vai definindo, opa, talvez ele mereça uma terapia dupla, talvez não dê, vai ter que continuar na monoterapia. Então, a gente vai fazendo essa reavaliação. Agora, os pacientes sem comorbidades, a gente vai seguir e vai realmente seguir, depois eu vou colocar o PCDT e como que ficou aqui no Paraná, e é muito semelhante a isso aqui. Para nossa alegria, ficou muito semelhante ao consenso europeu. Não igual, mas semelhante. Então, aqui a gente já viu, né? A gente vai manter o tratamento que a gente iniciou apenas para aqueles que estão ou que foram para um risco baixo, senão eu vou ter que fazer mudanças no tratamento, que são esses aqui. No intermediário baixo, eu vou, como eu falei, eu vou ter que adicionar medicação, né? Geralmente, eles já estavam usando 2 vasodilatadores, então, eu vou adicionar um agonista do receptor da prostacyclina, que seria o Selexipac, ou eu posso mudar inibidor da 5-fosfo tipo de sildenafil para Rilsiguat, tá? E do óxido nítrico. Ainda não temos como fazer isso, porque no Rilsiguat nós não temos disponível, né, para utilizar. Então, a gente ficaria aqui nessa linha aqui. No risco intermediário alto ou alto, o paciente se manteve ou progrediu para, como eu não tenho como adicionar epoprostenol, treprostinil, eu vou considerar aqui a utilização de Selexipac, que é a nossa realidade em termos de Brasil. Então, ficou assim, tá? O PCDT do Ministério da Saúde, publicado em julho de 2023 em Diário Oficial, que veio trazer grandes mudanças para nós que trabalhamos aí com hipertensão arterial pulmonar, ficou basicamente assim, a combinação das terapias. Monoterapia é monoterapia.
sildenafil, geralmente é o que se utiliza, mas se tiver alguma intolerância, uma contraindicação, o bosentano, ambrizentana, ou mesmo selexipag ou iloprost, né? Não é a realidade, mas eles dão essa opção. Como que ficou, então? Pelo Ministério da Saúde. Classe funcional 2, hipertensão arterial pulmonar grupo 1. Classe funcional 2. Terapia dupla combinada, sildenafila mais ambrizentana ou sildenafila mais bosentana. Ok, liberado. Classe funcional 3, terapia dupla. Mesma coisa. Classe funcional 4, o Ministério da Saúde recomenda usar sildenafila e bosentana. Recomendação deles, tá? Ficou assim dentro do documento. Terapia tripla, para quem precisa, que é aquela questão do risco intermediário, né? Aquele paciente que evoluiu para ou manteve-se em risco intermediário após o tratamento inicial. Classe funcional 2, ambrizentana, sildenafila mais selexipag, ou então bosentana, sildenafila mais selexipag. Classe funcional 3, eles dão preferência para associação com iloprosta, mas pode ser utilizado selexipag também, a depender de efeitos colaterais, de tolerância e tudo mais com relação à iloprosta. E classe funcional 4, eles colocam sildenafila, bosentana e iloprosta como sendo liberado. Porque aqui na classe funcional 4 seriam aqueles pacientes de risco alto, né? Mas que nós não temos epoprostenol e treprostinil. Então, aí, o iloprost estaria nessa categoria, como não é a mesma coisa, mas estaria substituindo o que nós não temos aqui. Então, selexipag pelo PCDT ficou para a classe funcional 2 e classe funcional 3. Esse é o algoritmo de tratamento do PCDT. Nossa, vejo que se a gente olhar rapidamente, ele ficou muito parecido com o que é da Sociedade Europeia, o consenso de 2022. A única coisa é que eles não consideram o risco intermediário baixo e alto em separado, mas sim uma coisa só, né? Risco intermediário. E a avaliação, mesmo assim, classe funcional e teste de caminhada. Nós temos BNP, INT-PRO-BNP, mas tem muitos estados, muitos locais que não têm. Por isso que eles colocam essa reavaliação só com classe funcional e teste de caminhada. Mas nós, quem tem como fazer, como dosar BNP ou NT-PRO-BNP, ok, entraria aqui também. Então, vejam, eles seguem o mesmo raciocínio, né? Risco baixo, monoterapia ou dupla combinada, a depender de cada caso. Se tem ou não tem comorbidades, né? A nossa tendência, como eu falei, é sempre, sem comorbidade, já iniciar com terapia dupla combinada. Risco intermediário, a dupla combinada, com certeza, e o risco alto seria tripla, né, com selexipag ou iloprosta, a depender da classe funcional. Sempre encaminhar já para avaliação para transplante. O próprio Ministério da Saúde já põe essa recomendação. Reavaliou, reestratificou a cada 3 a 6 meses. No acompanhamento, já está em risco baixo, mantém o que já está fazendo de tratamento. Foi ou está ou manteve em risco intermediário, acrescenta uma classe de medicamento, que daí vai lá para a tripla. Mesma coisa para o risco alto. Se evoluiu para, né, ou manteve-se em, acrescenta-se, se ainda não está usando, uma classe de medicamento, e se já está usando, vai ter que ser encaminhado com certeza para avaliação quanto a transplante. Então, ficou muito semelhante. Então, para nós, não é o mundo ideal, talvez ainda não, mas melhorou muito do que nós tínhamos lá do passado, que não contemplava nada disso, a não ser a monoterapia. E falando um pouquinho, então, do selexipag, né, que é um agonista do receptor IP da prostaciclina, administrado por via oral e com seletividade. Então, ele tem uma maior seletividade para o receptor IP do que os outros análogos da prostaciclina, e é o único agonista não prostanoide que pode ser administrado por via oral, né? Que comprovadamente melhora os resultados em longo prazo de pacientes. Os demais, tipo epoprostenol, endovenosa, treprostinil subcutânea, geralmente com bombas de infusão contínua, iloprost inalado. Então, o único via oral é o selexipag.
Como toda a medicação dessa classe, que atua na via da prostaciclina, precisamos titular a dose, tá? A titulação começa com 200 microgramas 2 vezes ao dia e pode chegar a 1.600 microgramas 2 vezes ao dia. A proposta é que a cada semana se faça essa titulação. Isso, teoricamente falando. Na prática, não é bem assim que funciona, tá? Hoje a gente sabe que a gente pode fazer um automanejo dessa titulação a depender do paciente. Já veremos isso na sequência. Por quê? Porque a titulação é baseada em efeitos colaterais. A depender do número de receptores IP que o paciente tem, ele vai precisar de uma dose menor ou de uma dose maior. E o que vai determinar isso são os efeitos colaterais. Então, o paciente tem que ter efeitos colaterais para que eu possa manejá-lo com o Selexipag. Não tem como não ter efeito colateral, senão eu jamais saberei qual que é a dose dele. Tá? E na fase de titulação, vai ser mesmo aqui, serão utilizados comprimidos de 200 microgramas e de 800 microgramas para facilitar. Porque existem comprimidos em todas as apresentações, em todas as dosagens, mas não tem como, porque eu não sei qual será a dose limite do paciente, né? Tem paciente que vai parar nos 400 microgramas 2 vezes ao dia. Outros chegarão até 1.600. Então, nessa fase de titulação, eu vou trabalhando com comprimidos de 200 e de 800. E assim vai. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, como eu falei ali, as dosagens, né? 4, 5, 6, 7, até a etapa 8, onde ele vai estar tomando um de 800 e 4 de 200. Tá? Definiu a dose baseado no efeito colateral. A partir daquele momento, a dose de manutenção será feita com o comprimido adequado. Aquilo que... o paciente parou. Nós temos uma paciente que está em 800 microgramas 2 vezes ao dia. Ela chegou nos 800, foi o que ela tolerou. Então, hoje ela recebe comprimidos de 800. Né? Parou nos 1.200. Foi a dose dela. Ela vai receber comprimidos de 1.200, tá? Mas a titulação realmente não tem outra forma. Tem que fazer com um monte de comprimido de manhã, um monte de comprimido à noite, porque senão a gente se perde, tá? Com relação à dose. Por quê? Teve o efeito colateral, por exemplo, aqui. Teve o efeito colateral com 1.200. Cefaleia, dor em extremidades, diarreia e tudo mais, dor mandibular, são efeitos colaterais da classe mesmo. Eu vou retroceder para a dose anterior, que era o 1.000 microgramas 2 vezes ao dia, e é o que ela vai receber. Né? Ela vai receber da farmácia, a partir daquele momento, ela vai ser feita uma LME específica com 1.000 microgramas, com comprimidos de 1.000 microgramas, 60 comprimidos mês, é o que ela vai receber do Estado a partir daquele momento. Até então, ela estará recebendo os de 800, de 200 para titulação. E uma coisa importante, porque assim, o paciente às vezes fica ansioso, mas se eu não cheguei no final, eu não consegui ir para frente. Não tem problema. Cada um tem a sua dose individualizada. Essa é a característica da medicação. E uma coisa é certa, é clara. Independente da dose, o efeito para aquele paciente é o que ele tem que receber. Então, veja a diferença entre placebo e as diferentes doses de Selexipag. Doses mais baixas, doses intermediárias e doses mais altas. Todas são superiores ao placebo, né, em termos de evolução da doença e tudo mais. Então, o paciente, a gente tem que explicar isso. Não, se a tua dose é 400, ótimo, é 400. Você não está sendo menos tratado do que quem toma 1.600, porque para você é assim que funciona. Bom, efeitos adversos. Então, são esperados, são típicos dessa classe de medicamentos e que balizam a dose. Os principais: cefaleia, diarreia, náusea, dor mandibular e dor nas extremidades. São temporários, manejáveis e irão determinar a dose de manutenção. Então, sinal de eficácia, efeito colateral é um sinal de eficácia.
e determina a dose ideal para cada paciente a longo prazo. E é através dos eventos adversos, quando eles não são mais manejáveis, que se conhecerá a dose máxima tolerada. Então, a partir daquele momento que a cefaleia não é mais controlada com analgésico, que a dor mandibular não é mais controlada com as orientações com relação à alimentação e diarreia não para mesmo com os de medicação, retroceda uma dose porque você atingiu o limite do paciente. E a gente vai administrar medicações comuns. E geralmente o paciente já sai da consulta com a prescrição do Selexipag, com LME e com essa receita com relação aos efeitos colaterais. E às vezes a gente já até diz para que ele se antecipe na tomada da medicação antes mesmo de tê-los, né? Aqui a gente não usa o acetaminofeno, vai ser paracetamol de pirona. Pode ser ibuprofeno, tramadol para as dores, né? Ondansetrona para náusea, loperamida para diarreia, gabapentina para dor. Difícil a gente ter que chegar a esse ponto, mas pode precisar. E no caso da dor mandibular, que é bem característica de todos os medicamentos da via da prostaciclina, orientação para mordidas lentas ou goles de água junto com o alimento. Aqui é um estudo de vida real, tá? Vejam que pode haver descontinuação de Selexipag, sim. Nós tivemos agora uma paciente recente que não deu, nem com 200 microgramas 2 vezes ao dia, nem com a dose mínima, não deu. Então, teve que ser suspenso. Isso pode acontecer em quase 20% dos pacientes. Tá? Então, não é uma coisa que todos vão conseguir tolerar qualquer dose. Não, pode haver uma necessidade de descontinuação, sim. Mas vejam que hospitalizações por todas as causas em usuários de Selexipag, 18%, relacionada à hipertensão arterial pulmonar, 14%, e morte, 6%. Então, assim, o perfil de segurança na vida real é compatível com estudos clínicos e ele é usado principalmente como parte de um regime de terapia de associação tripla no mundo real. Tá? Então, assim, dificilmente vai ter alguém usando só Selexipag, né? Mas sim, no contexto da terapia combinada tripla, é segura, reduz, sim, hospitalização e óbito, e lembrar que em torno de 20% dos pacientes podem realmente não tolerar qualquer dose. Então, a gente já falou que o efeito colateral tem um propósito, que é o que vai fazer a dose personalizada, né? E que 1.600 microgramas não é a meta para todos os pacientes, isso a gente já viu. O objetivo é sempre alcançar qualquer dose entre 200 e 1.600 para aquele paciente. Os efeitos colaterais são temporários e ajudam a determinar a dose. Claro, efeitos colaterais não são temporários, como aconteceu com essa nossa paciente, não tem jeito. Daí a gente acaba tendo que descontinuar. E eles são facilmente tratados, são com medicações comuns. Uma outra característica é isso aqui. Administrar a primeira dose da nova etapa da titulação à noite pode minimizar efeitos colaterais. Tá? Então, são algumas situações que a gente vai se adequando. Bom, então, os pacientes devem ser informados sobre a probabilidade de efeitos colaterais e que eles não querem dizer que o remédio não está fazendo efeito e que é ruim. A gente tem que explicar por que existem os efeitos colaterais e que eles são temporários e que eles podem ser tratados de uma forma proativa. Isso que eu falei, às vezes, antes de acontecer, eles já podem ser minimizados. E isso é importante. A gente já vai ver como que vai funcionar aqui no Paraná, mas como está funcionando, né? Eles devem ser capazes de entrar em contato facilmente com a equipe que está atendendo, que está fazendo a titulação. Então, agora falando nós aqui. Secretaria de Estado da Saúde Paraná, Semepar. Tá? Essa é a nova ficha de solicitação de vasodilatadores, não vale só para Selexipag, sempre que formos prescrever qualquer um dos vasodilatadores em monoterapia, em terapia combinada, essa
esse formulário que é disponibilizado, tá? Lá no site. E com relação ao Selexipag, ficou muito bom, eu acho que ficou muito prático, né? Uma coisa só que eles exigem é que tenha uma cópia do cateterismo, não só os dados, mas que tenha cópia do cateterismo cardíaco direito. E vejam que entrou aqui vários dados do paciente. O cateterismo, eles não estão mais exigindo aquela montoeira de exames que antes a gente tinha que anexar, né? Você colocou que é grupo 1, que precisa de tratamento, anexa o cateterismo e ok, tá? O que eles vão pedir é isso aqui. Classificação clínica da hipertensão pulmonar, 1, 2, 3, 4 ou 5, a classe funcional do paciente e aqui ele já pede a estratificação de risco no momento do diagnóstico. Então, ficou uma coisa, por isso que eles não ficam pedindo um monte de exames, você já vai colocar ali. Qual é, no caso do grupo 1, qual é, né, a situação, se é idiopática ou não, se anota, tudo bem tranquilo. E vejam aqui, tratamento prescrito. Então, eles já simplificaram todas as possibilidades que nós temos de tratamento, eles liberaram isso. Vejam que o Selexipag já entra aqui a partir da classe funcional 2, classe funcional 3. Classe funcional 4, o Selexipag não será liberado. Tá? Mas sim, a gente vai ter que prescrever da Iloprost. Vejam que você preenche tudo isso para a solicitação de Selexipag. O paciente já realizou titulação de dose? Aqui geralmente é não, que é a primeira prescrição. Você vai colocar observações e vejam que ao final pede os seus dados, os dados do médico prescritor. Por quê? Paraná, como um projeto piloto do Ministério da Saúde, entrou, então, no esquema de titulação pelo Telesaúde do SUS. Tá? O laboratório Janssen fornece a fase de titulação via Ministério da Saúde para os pacientes, via farmácia do Estado para os pacientes, e a titulação não somos nós que fazemos. É o Telesaúde do SUS, Ministério da Saúde, que entra em contato com o paciente, por isso que tem que ter todos esses dados do paciente e entra em contato com o médico solicitante. Então, eles vão fazer uma intermediação através de farmacêutico e médico pneumologista da titulação desses pacientes com todas as orientações, mantém dose, aumenta a dose, né? E qualquer dúvida, eles entram em contato conosco para que a gente possa intervir conjuntamente. Perdemos esse paciente de forma alguma. Para nós facilitou, porque seriam pacientes que toda semana teriam que estar no ambulatório fazendo titulação de dose. Né? Hoje não. A gente já teve experiência com uma paciente, as outras 3 ou 4 que foram prescritas ainda estão no trâmite burocrático de liberação, então ainda não aconteceu o telesaúde. Paciente começou telesaúde, eles já mandam um e-mail para nós, explicando tudo que orientaram o paciente certinho, como que está acontecendo, como está indo. A partir do momento que eles encontram, tanto o farmacêutico quanto o médico, encontram uma dificuldade, que foi o que aconteceu com a nossa paciente do ambulatório, entram em contato direto com a gente e dizem, vocês precisam nos ajudar. E aí a gente avalia esse paciente presencialmente. Tá? Avalia e, em conjunto, a gente decide. Infelizmente, essa nossa paciente, como eu falei, teve que descontinuar. Não foi possível, nós fizemos de tudo presencialmente, eles fizeram de tudo pelo telesaúde e não conseguimos seguir em frente. Então, ela manteve a terapia dupla, é uma idiopática, um risco intermediário alto, mas nós não tivemos outra alternativa. Ela não tolerou mesmo a medicação e já havia tentado usar iloprost também não tinha tolerado. Então, funciona muito bem. A partir do momento que definiu a dose de manutenção, o paciente volta para nós. Eles fazem a LME, 1.000 microgramas, 60 comprimidos dia. E pronto. Encerram o processo e nós reassumimos
a partir dali, prescrições. Na verdade, o paciente continua sempre a cada 3 meses indo no ambulatório. Então, a gente não vai nunca perder o contato com ele. Mas a titulação é feita pelo Ministério da Saúde. É o Paraná e tem mais um outro estado, não sei se é o Espírito Santo ou Goiás, que estão participando desse projeto piloto. Se der certo, provavelmente todos os estados, todas as secretarias estaduais de saúde vão fazer titulação de Selexipag via telesaúde. Funciona muito bem. O médico liga para a gente, sim. Tá? Liga e fala. É isso, isso, isso. A gente devolve a informação, está tudo muito certo. Se tem uma coisa que eu não sabia, sinceramente, que isso veio com a pandemia, esse telesaúde, pelo menos para nós, está funcionando muito bem. Tá? E foi o que a nossa secretaria aceitou e ajustou com o Ministério da Saúde, e somos, acho que o pessoal da Jans pode dizer, acho que um dos pioneiros a poder prescrever Selexipag nessa base. Porque tem muito estado que ainda não consegue fazer via administrativo o Selexipag, porque ainda não se ajustou junto ao Ministério da Saúde como que vai fazer todo esse processo. Então, funciona assim. E todos mesmo, seja a cidade que for, a regional que for, tem acesso a isso e podem utilizar desse mecanismo, sim. Por isso que vão todos os nossos dados aqui, que é o que fica registrado junto ao Ministério da Saúde, e daí a gente quem colocou aqui é a referência para tudo que precisar para aquele paciente. Então, funciona assim, o paciente vai na farmácia aqui do estado, pega suas doses de titulação e ali começa, porque o link é muito direto. Pegou, eles já sabem, eles já começam o telesaúde. Antes, e semanalmente vão entrando em contato com o paciente ainda tem o telefone do telesaúde para ligar a hora que quiser. Tá? Então, é bem interessante ser essa proposta aí do Ministério e que nós entramos como um projeto piloto. Sempre lembrar de assinar o termo de esclarecimento e responsabilidade, né? Eu passei isso, sempre vai ter que LME, receita, aquele formulário, isso é a cópia do cateterismo. Na verdade, isso vale para todos os vasodilatadores, né? E vejam que ambrizentana, bosentana, nifedipino, eles acabam colocando em amlodipino, né, para os responsivos, Selexipag e Loprocil-sildenafila. Então, já está bem contemplado, bem certinho. Então, eu agradeço mais uma vez, e a proposta era essa, mostrar para vocês em que pé o Paraná está com terapia tripla. A gente sempre conseguiu fazer Selexipag, lógico que não judicializado, assim como outras, mas assim, terapia tripla com outros vasodilatadores que nós já tínhamos disponíveis, a gente sempre conseguiu fazer. Então, foi mais um passo, assim, né? Que a secretaria deu, eles estão bem empolgados e existe uma parceria boa, assim, de abertura. Nós com eles conosco, e o Ministério da Saúde sempre, eles estão sempre ali atualizando esses dados e colocando tudo certinho. Então, como eu falei, temos mais umas 3 ou 4 pacientes que já foi feito LME, formulário, agora tem que aguardar o trâmite, porque essa primeira fase é Ministério da Saúde. Essa titulação, esse envio de medicamento e tudo mais. Então, tem que aguardar tudo isso e pegou, o paciente já é contactado pelo farmacêutico e, se necessário, pelo médico do Telesaúde SUS. Obrigada.